Podemos encontrar diferentes símbolos e sinais em nossas vidas. No entanto, sua origem nem sempre é clara e isso é o que vamos discutir nesse vídeo. Juntos vamos aprender o que o ninja realmente era, o que são os ícones da PlayStation e o que os números nas embalagens de preservativos significam. Vamos lá? Vassoura de bruxa. Quando você imagina uma bruxa, provavelmente na sua imaginação aparece uma imagem de uma mulher feia voando por aí numa vassoura. A questão é, como é que a vassoura apareceu na história? E é uma resposta clara: drogas. O fato é que, em termos históricos, as bruxas eram mulheres numa classe desfavorável praticando bruxaria. Muitas delas amavam pomadas feitas a partir de substâncias alucinógenas comuns na Europa, como o preteiro oriental. A pomada dessa planta foi chamada de poção de voo por dar uma sensação de leveza na parte do corpo onde foi aplicada. No entanto, a fim de não serem envenenadas pelo elixir, bruxas preferiam os alucinógenos no corpo através de membranas mucosas. Elas colocaram pomada na vassoura e você sabe. Como resultado, em algum momento, devido a um erro na tradução, a vassoura tornou-se parte integrante da imagem da bruxa e começou a desempenhar o papel de transporte. Traje ninja. É muito difícil imaginar uma lista dos maiores guerreiros da história que não inclui ninjas. Além disso, você vai concordar que assim que você ouve essa palavra, uma imagem de um homem de preto com uma fenda para aparecer os olhos e que rapidamente se move em torno de um determinado lugar e joga shurikens aparece na sua mente. Assim, a imagem de ninjas reais está muito longe daquilo que nos foi imposta por quadrinhos e filmes. Na verdade, a principal tarefa do ninja era disfarce, e assim eles usavam o maior número de roupas comuns de modo a não se destacar. Mas a imagem de um guerreiro em um capuz preto foi inventada especificamente para dar ao personagem mais mistério e miticismo. Além disso, o preto sempre foi associado com a escuridão e discrição. Símbolo grifo. Se você não sabe o que é um grifo, é uma criatura mítica com cabeça, garras e asas de águia e corpo de leão. Reis europeus usavam muito e nos tempos antigos essa criatura foi encontrada frequentemente em pinturas religiosas. Na verdade, a história do símbolo é muito fascinante. Parece inesperado, mas diferentes culturas que foram separadas por milhares de quilômetros umas das outras foram encontrados símbolos similares. Assim, por exemplo, no século V a.C. em Creta e na Índia, símbolos de grifos apareceram. Entre os hindus era o símbolo de poder dos deuses, e na Europa uma criatura onde o leão agiu como um símbolo de poder e a águia como o poder da mente. Mas como é que duas culturas tão diferentes podem ter a mesma ideia? Não tem uma resposta clara para isso, mas é uma teoria que os povos antigos acharam que os restos de Protoceratops eram um animal voador na forma de uma águia e leão. Carta Coringa. Na maioria dos jogos de cartas, o Coringa é atribuído num lugar bastante incomum. É ou removido ou atribuído um valor fixo. Em qualquer caso, não importa o tipo de jogos de carta, o Coringa tem uma história interessante de origem. Há uma teoria que o Coringa é o nome mal pronunciado do jogo alemão Joker, que tem uma carta similar, leva valores diferentes e é considerada a mais alta. Mas muito provavelmente o Coringa foi pego emprestado de um baralho de tarô. Ele contém uma imagem de um bobo da corte. Essa carta de tarô simboliza o início da vida. Isso é, em outras palavras, o bobo da corte pode ir a qualquer lugar. No caso dos jogos, ele pode simplesmente bater qualquer carta. Ponto final. O ponto final de uma frase só pode significar uma coisa: o fim. Além disso, às vezes até falamos ponto para terminar uma história dramaticamente. Ponto. No entanto, quando exatamente o ponto começou a significar o fim da frase, é quase o símbolo gramatical mais antigo. Foi usado desde o século III a.C. e foi introduzido pelo filósofo grego Aristófanes de Bizâncio. Então, ele inventou um sistema de 3 pontos onde a altura do ponto em relação à letra determinava seu papel. Por exemplo, o ponto alto era o ponto tradicional, o ponto no meio era o ponto e vírgula, e o ponto mais abaixo foi o progenitor da vírgula. No entanto, apesar de todas essas inovações, símbolos gramaticais não criaram raízes na literatura até o século II d.C. Estrela vermelha do comunismo. O segundo mais famoso símbolo comunista depois da foice e martelo é a estrela vermelha.
Durante a Guerra Civil, em algum momento entre 1917 e 1922, a estrela vermelha denotava duas coisas. Em primeiro lugar, os 5 raios são os 5 dedos da mão do trabalhador. Segundo, simboliza os 5 continentes em que o comunismo deve ganhar. Depois da Revolução, esse símbolo foi adaptado para o Exército Vermelho. É impossível dizer exatamente quando entrou em uso, mas muitos historiadores apontam para a Primeira Guerra Mundial, quando soldados em retirada foram obrigados a usar uma estrela de metal no gorro para não serem confundidos com o inimigo. E antes de ir para a parte sobre preservativos, escreva nos comentários que tópico você gostaria de ver no próximo vídeo. Por favor! Os ícones e números sobre a embalagem do preservativo. Muitas vezes os preservativos asiáticos são falsamente apresentados como europeus ou americanos, mas são fáceis de identificar a partir do código de barras. Na Índia, por exemplo, os 3 primeiros dígitos são 890 e na Indonésia 899. Note que o código de barras muitas vezes não indica o local de produção, mas apenas onde o produto foi registrado. Um preservativo sem um código de barras é um sinal claro de falsificação. Preservativos chineses geralmente usam código de barras 24, que não é atribuído a nenhum país. A propósito, um fato interessante sobre a data de validade. A maioria dos preservativos tem uma vida útil de 5 anos, enquanto os de menor qualidade têm uma vida útil de 3 anos. Há também casos de data de vencimento de 4 anos. Deve-se notar que as marcas mundialmente famosas não indicam a data de lançamento ou prazo de validade, o que às vezes lhes permite vender seus produtos obsoletos em estoque. Símbolos no PlayStation: uma cruz, círculo e pirâmide e quadrado. Esses símbolos se tornaram sinônimo de jogos, em particular com a Sony, porque o PlayStation é um dos consoles mais vendidos no mundo. Então, como eles escolhem esses símbolos e o que eles significam? Essa foi respondida pelo próprio designer. O triângulo reflete o ponto de vista. Gostaria que esse sinal refletisse a direção da cabeça da pessoa a seus pontos de vista e filosofia. E a cor verde ajudou nisso. O quadrado tem uma forma de pilha de papel e isso reflete o significado oculto, documentos e itens do menu. E coloquei rosa. O círculo e o X são alternativas para as palavras sim e não, palavras que ajudam a tomar decisões em uma determinada situação. E deu as cores vermelho e azul. Considera-se que a coroa é um símbolo de poder, força e um indicador do mais alto status. No entanto, por que esse item é associado com tais qualidades? Acontece que coroas apareceram pela primeira vez na Roma Antiga, durante o reinado de Constantino I. Foi uma espécie de adaptação de diademas, usados por governantes persas. No entanto, isso ainda não responde à pergunta: por quê? Na verdade, existem muitas teorias que dão uma resposta a essa pergunta, e vai ser muito difícil escolher. Na minha opinião, a suposição mais lógica é a seguinte: nos tempos antigos, a forma mais popular de governo era a teocracia, a crença de que o líder foi escolhido por Deus. Assim, coroas foram associadas com areolas. Os halos apareceram por uma razão. Inicialmente eram os raios de luz emanados da cabeça de uma pessoa, em seguida começou a ser descrito como um anel, isso especialmente evidente em obras de arte. Assim, verifica-se que a coroa é um raio de luz, podendo ser usada apenas por aqueles que seriam os mensageiros de Deus na Terra, os reis. Polegar para cima ou para baixo. Um dedo para cima ou para baixo é um símbolo universal que pode ser usado para indicar que algo é bom ou ruim. Esse gesto tem suas origens na Roma Antiga. Quando o Coliseu funcionava, as lutas de gladiadores estavam no auge da popularidade. E apesar do fato de que Hollywood nos impôs a ideia de que um polegar para cima significa perdão, na verdade era exatamente o oposto. Naqueles dias, o polegar simbolizava a espada. Se fosse levantado, o público pedia ao gladiador para matar sua vítima. Mas o dedo para baixo não existia. Em vez disso, as pessoas usavam um punho com um polegar escondido dentro dele. Assim, eles pediam ao lutador para abaixar os braços e perdoar o adversário. Provavelmente o dedo abaixado como um gesto apareceu mais tarde e foi simplesmente associado ao fato de que o movimento para baixo é um fracasso e para cima é um sucesso. Segundo as estatísticas, pessoas darão um like nesse vídeo, portanto, deixe um polegar para cima se você é uma delas. E obrigada por assistir!